A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Hoje vamos para o capítulo 4, de Ruth, onde o tema é: vão ser testemunha da sua vitória. A gente ontem leu que Ruth foi procurar Boaz, deitou aos seus pés, do jeito que sua sogra orientou Noemi, porque ele era o remidor da família, era parente e poderia casar com ela. E hoje a gente vai ver o que aconteceu depois que ele disse a Ruth que ia procurar o remidor mais próximo do que ele. Agora, se o remidor não quisesse, ele casaria com ela. Tudo aquilo era o agir de Deus, era o poder de Deus na vida de Ruth. Porque Ruth trabalhou ali, colhendo as migalhas, mas era o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado. Não existe livro mais verdadeiro do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. Então o tema é: vão ser testemunho da sua vitória. Pode ter certeza disso. Por mais difícil que você esteja vivenciando sua vida, esteja passando por enfermidade, esporte, por alguma adversidade que você não esperava. Nesse mundo a gente sempre vai ter aflições, mas a gente tem que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e a gente vence também. Existem situações que a gente tem que passar para amadurecer, para crescer, para depois aconselhar outros. Mas qualquer coisa que você esteja passando hoje, amanhã é vitória. Eu sempre digo que a dor de hoje é a alegria de amanhã. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Boaz subiu à porta e assentou-se ali. Eis que o remidor de Boaz, que Boaz tinha falado, ia passando. E disse: Fulano, vem cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Ele chamou o homem, que era o parente mais próximo de Noemi. Porque dá para entender claramente que Boaz era um homem de seriedade, de responsabilidade. E ele queria fazer as coisas certas. E quem é homem de Deus e mulher de Deus gosta das coisas certas. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. Eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo. Se há de redimir, redime-a, mas se não houver de redimir, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Porque o homem achou que era só para comprar as terras, né? Porque às vezes a pessoa acha que vai fazer algo e é só aquilo, e não é. Existem outras situações. Cuidado com os planos que você está fazendo. Porque você acha nos seus planos que vai ser assim, assim não vai. Quando a gente começa a fazer uma coisa errada, a tendência é terminar errado. Tudo tem uma consequência, seja boa e seja ruim. Então a gente tem que fazer as coisas certas. Veja que Boaz foi e explicou a ele. Ele de imediato disse: eu vou redimir, quer dizer, eu vou comprar as terras. Mas não era só as terras. Diz, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Quer dizer, ele ali deixou bem claro: tudo bem que você compre as terras, mas você vai ter que se casar com Ruth. Tem gente que faz plano, mas existem outros detalhes que não sabe, né? Eu tenho uma cunhada que ela diz assim: todo plano, quando é bem feito, todo cálculo, quando é bem feito, dá no cálculo. A gente tem que fazer um cálculo com ordem e decência, sabendo dos contras e os a favores. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não me prejudique que a minha herança, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito e redime. Toma para ti o direito à remissão, porque eu não poderei redimir.
Quando ele disse que ele tinha que casar com Ruth, ele disse, eu não posso. A Bíblia não diz, mas certamente ele tinha uma família e não queria colocar em risco, casar com outra esposa ia ter problema. Porque naquela época se podia ter mais de uma esposa, né? Mas ele também foi sábio. Quando ele entendeu que tinha que casar com Ruth, ele também entendeu que Boaz queria casar-se com Ruth. Porque a Bíblia deixa claro que Boaz não tinha outra família. Ele se redime para ti. Porque as coisas, quando começam certo, terminam certo. Veja que aqui teve uma conversa entre eles. Uma conversa de pessoas maduras e sérias. Que um homem de Deus foi falar com ele. Porque tudo que começa bem, termina bem. Mas tudo que começa errado, que entra em atalho, que atrapalhar a vida dos outros, pode ter certeza que vai ter consequências lá na frente. Havia, pois, já de muito tempo, este costume em Israel quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, o homem descalçava o sapato e dava ao seu próximo, isto era por testemunha em Israel. Veja que tinha ali um costume, né? Que um tinha que descalçar o sapato, dar ao outro, e ali eles fizeram isso diante dos anciões, para dizer que estava claro aquilo que Boaz podia comprar as terras e casar com Ruth. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti e descalça o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion, e de Malom, e da mão de Noemi. De que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto isso, hoje sois testemunha. Chamou aquele povo para ser testemunha que o outro que era redimidor mais próximo, redimidor mais próximo, não quis. Então ele ia comprar as terras e casar com Ruth. Você entende o tema que eu coloquei? Vão ser testemunha da sua vitória? Porque esses anciões aqui estavam sendo testemunha de todo aquele acontecimento. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunha. O Senhor faça esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, aí aporta-te valorosamente em Efraim, e faz-se nome afamado em Belém. Aquelas testemunhas ainda abençoou Ruth, que fosse uma bênção na vida dele, que eles formassem uma família. Veja que Boaz foi ali fazer a coisa certa. Tudo que é certo é abençoado por Deus. Glória a Deus. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz, a Judá, pela descendência que o Senhor te dê desta moça. Ali houve várias testemunhas sobre aquele acontecimento. Se você está passando uma luta, vai ser testemunha. Todos vão ver, vão ser testemunha da tua vitória. Vão ver com seus olhos, vão testemunhar outras pessoas. Então, o que está acontecendo de difícil agora é para a glória de Deus. Lembre-se que Ruth começou lá o quê? Catando espigas, sendo uma mendiga, mendigando comida para ela e Noemi. Mas ali já estava diante dela o futuro esposo dela. E era um latifundiário, um homem abençoado. E todo esse povo aqui foi testemunho que Ruth ia casar agora com Boaz. Vai ter testemunho seu de tudo que você passou e você vai mostrar como Deus foi fiel e é na sua vida. E as pessoas que zombam, que riem, que falam também vão testemunhar da tua vitória, porque Deus é justo. Deus não tem um culpado por inocente, mas também não tem um inocente por culpado. Ruth foi ali, fez a coisa certa e agora o nome de Deus estava sendo glorificado na vida de Ruth, chegando à vitória dela. Porque passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. Ele diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Tem vitória chegando, você vai dar seu testemunho. E muitos que vão testemunhar, querendo ou não, ver o agir de Deus na tua vida e na minha. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.